Bom dia, irmãos. Shalom Aleichem, Blochim, Rabaim, Beshem, Yoshua. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, dia 14 de julho de 2026. Estamos aqui nesta manhã, mais uma vez, na Parashat da Palavra de Deus, do coração de Deus ao nosso coração. Eu gostaria neste momento de estar orando a oração do Pai Nosso para nós começarmos a Parashat da Palavra de Deus, que diz assim: Avinu Shebashamai, It Kadosh Shemicha, Tavu Mahultza, Yaseh Etzoncha Kebashamai Kembarat, Et Lechem Hukenu, Ten Lanu Rayon, Ular Lanu Ahataenu, כפי ששוכין גן אנחנו, להות אין לנו, ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם הצנו מיrar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre os dois Corban. Ontem nós falamos sobre o perigo do Corban, quer dizer, o perigo da oferta. E hoje vamos falar sobre as duas ofertas, os dois Corban. O Corban Hatat e o Corban Pessah. Texto base: Hebreus 9, 26, 2 Coríntios 5, 21 e Hebreus 13, 11 e 12, que nós vamos ler. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Hebreus 13, 11 e 12 diz: porque os corpos dos animais, cujo sangue é trazido para o santuário pelo sumo sacerdote, como o Corban Hatat, são queimados fora do arraial. Por isso também Yeshua, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta, ou seja, fora da cidade de Jerusalém, no lugar chamado Gólgota, ou lugar da caveira. Irmãos, o texto e contexto básico, em hebraico a palavra Corban, oferta, sacrifício de aproximação, vem de Karav, que é aproximar-se, e também de Hatat, pecado. Resumindo, sacrifício pelo pecado. O mesmo termo designa a falta e o rito que expia a falta. Logo então, Corban Hatat, oferta ou sacrifício pelo pecado, central no sistema levítico, em Levítico 4, 6. E qual seria a finalidade do Corban Hatat? Expiar pecados involuntários, purificar o povo e restaurar a comunhão com Deus. Dentro de um contexto cultural e histórico, na sociedade judaica, na sociedade de Israel, pecado não era apenas falha pessoal, mas quebra de brit, quebra de aliança, que contaminava a comunidade e o santuário. O sacrifício pelo pecado tinha duas dimensões: a substitutiva, o animal recebia a pena no lugar do pecador, e a purificatória, o sangue purificava o altar, o templo e o povo.
Cada categoria de pessoa, seja sacerdote, líder ou povo comum, oferecia um animal conforme a sua posição. Se nós fazemos uma análise exegética, Levítico 4, no capítulo 4, versículo 3 ao 12, se o sacerdote ungido pecasse, traria novilhos sem defeito, como o ratate. O sangue era aplicado no véu e no altar, e a gordura era queimada. Levítico 4, 13 e 21 diz que se toda a comunidade pecasse, o ritual era semelhante. Em Levítico 4, 22 e 35, para líderes e particulares ofereciam bodes, cabras e cordeiros. Era o ato central. Faria a imposição das mãos sobre o animal, fazia a transferência simbólica da culpa e morte substitutiva. O ponto-chave é que o Corban Hatat não era apenas sacrifício ritual, mas o ato pedagógico que mostrava a gravidade do pecado e a necessidade da exparsão do sangue inocente para expiar o pecado de quem cometera. Ou seja, o Corban Hatat podia ser um novilho, um cabrito, uma ovelha ou um bode, aonde a pessoa que pecou trazia o animal sem mancha, colocava a mão sobre a cabeça do animal, o sacerdote segurava o animal e a pessoa cortava o pescoço do animal, e o sacerdote espargia o sangue daquela criação inocente, purificando o pecado daquele que havia cometido. Isso era sombra do que havia de acontecer na cruz do Calvário, com Jesus Cristo, o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Ao conectar, fazer a conexão com a cruz de Cristo, o Novo Testamento interpreta diretamente Cristo como cumprimento do Corban Hatat. Hebreus 9, 26. Cristo se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, ou Corban Hatat, sacrifício pela culpa, por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui a palavra no grego hamartia pode significar tanto pecado como sacrifício pelo pecado. Em Hebreus 13, 11 e 12, diz que como o corpo do animal do Hatat era queimado fora do acampamento, Jesus sofreu fora de Jerusalém. A palavra diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas todo quanto receberam, fez o Senhor deles reis e sacerdotes, todos quanto que o aceitaram. Concluindo esta parte, a cruz é o Corban Hatat definitivo. Em Cristo, em que Cristo assume nosso pecado e oferece a expiação plena e eterna pela nossa vida. Para aplicarmos isso ao nosso culto cristão hoje, depois da cruz, não trazemos mais sangue de animais, mas trazemos a chamada entrega pessoal. Romanos 12, 1 fala: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresentar aonde? No culto, no altar. O nosso culto a Deus é o altar hoje, que não precisa Jesus mais estar esticado sobre este altar, mas é nós que devemos nos esticar, os nossos corpos como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus,
que é o nosso culto racional. Preste bem atenção, culto racional e não emocional. Há pessoas que fazem hoje o culto emocional. Ele começa a ministrar e se não tiver uma musiquinha lá no fundo bem suave, como essa que está tocando aqui, que na internet a gente coloca para preencher as lacunas que ficam, no culto as pessoas fazem o mesmo, levando com o quê? Que aquela música, como diz Beethoven, faz jorrar fogo da alma, entra no psicológico de cada um para reflexão. Mas o correto é o culto racional. Você tem que entender e não se emocionar com o que está acontecendo no culto. Aí eles colocam jogos de luzes, fumaça e um monte de coisas preparando você para a fé. Mas a fé, ela não vem do que você vê, mas do que você ouve. E o ouvir é da palavra de Deus. E hoje, cada culto é uma aproximação, ou seja, é um corbã. Cada culto é uma oferta em que não oferecemos mais cabras ou cordeiros, mas oferecemos nós mesmos em gratidão no altar invisível, ou seja, o altar abstrato que existe no culto racional, que é a nossa alma. Assim como Cristo, aquela cruz não era para ele, ele teve que ser esticado, esquartejado em cima da cruz, para alcançar a haste da cruz, para ser pregado por nós e esvaído por nós sobre aquela cruz. Hoje nós devemos fazer o mesmo, mas devemos nos esquartejar sobre o altar de Cristo, que é o culto racional. Quer dizer, devemos nos entregar por completo, espírito, alma e corpo, para alcançarmos o culto racional diante de Deus. Na adoração e no louvor, Hebreus 13:15 diz: por meio de Jesus oferecemos sempre a Deus sacrifícios de louvor. O cântico e a oração não são um mero rito, mas é resposta ao sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para a nossa vida. A segunda coisa, a prática do amor e da justiça. Hebreus 13:16 diz: não negligencieis a prática do bem e a mútua cooperação, pois com os tais sacrifícios Deus se agrada. Nossas ofertas materiais e serviços são prolongamentos do corbã de Cristo em nossas vidas. E em sexto lugar, fazendo uma aplicação homilética, o Corban Hatat hoje, no altar da cruz, Cristo é o Corban Hatat, o sacrifício único e suficiente que nos reconcilia com Deus. Certa feita, Jesus disse que tudo, quando orar, tudo que pedir ao Pai no seu nome, Ele faria. É o momento em que Cristo faz a reivindicação da oferta pelo pecado, ou seja, do Corban Hatat, no momento em que abrimos a nossa boca e entregamos o coração quebrantado e contrito diante dele, arrependido de nossas falhas, de nossas misérias, reunindo na cruz o sacrifício do Corban Hatat de Cristo em nossa vida. No altar do culto, nos reunimos, relembramos e reivindicamos o valor desse sacrifício, não repetidos do Calvário, mas aplicamos seus efeitos em fé na nossa vida. Nós tomamos posse do sacrifício que foi feito há mais de 2000 anos atrás, onde Cristo derramou o seu sangue por nós, nos purificando de todo o pecado e de toda injustiça, para que fôssemos livres, aonde Ele tornou-se servo, para que nós fôssemos livres, aonde Ele tornou-se feio, para que nós fôssemos bonitos, onde Ele tornou-se escravo, para que nós fôssemos príncipe, e morreu para que nós pudéssemos viver. No altar da vida diária, nossa entrega, nosso louvor e nosso serviço são corbãs vivos que brotam da cruz de Cristo.
E concluindo esta parte do Corban Hatat, o Corban Hatat ensinava a Israel que pecado custa vida. Se cada momento que nós erramos o alvo ou pecamos diante de Deus, contra Deus, nós levarmos em consideração que aquele momento custou uma vida, aquele pecado que nós cometemos custou um Corban Hatat, uma oferta pelo pecado, e esta oferta pelo pecado é Cristo. É isso que a cruz de Cristo nos ensina, que a vida entregue foi a do Filho de Deus, definitiva, eterna, perfeita. E cada culto é momento de reivindicar o sacrifício do Corban Hatat realizado na cruz e dizer: eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro, eu me entrego como sacrifício vivo. Meu louvor, minhas ofertas, o meu serviço são resposta do sacrifício único do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim, o Corban Hatat se cumpre em Cristo e se prolonga em nossa entrega diante de Deus Pai. Esse é o efeito e é os benefícios do Corban Hatat, o primeiro Corban registrado a partir de Levítico capítulo 4. Este era a sombra do que aconteceria mais tarde, aonde o Filho de Deus morreria na cruz do Calvário, cumprindo todas as exigências da lei, cumprindo todas as exigências que o inimigo de nossa alma reivindicava desde o Éden sobre o homem caído, na qual Adão havia entregue o mundo nas mãos do inimigo. Por isso que Jesus Cristo, quando estava indo para a cruz, após dele ser açoitado, de apanhar com o chicote romano, o chamado gato de 7 pontas, ele tinha 7 correias de couro, e na ponta dessas 7 correias de couro havia ponta de lança, aonde quando batia no corpo do mestre, arrancava pedaço de carne, ficando mesmo exposto até os ossos. E após o mestre levar 40 açoites, ele passa então a ir para a entrega na cruz. E um dos soldados romanos conta a história que pegou uma coroa de espinho e faz-se então uma coroa e coloca na cabeça de Jesus Cristo. Aquilo ali não é simbólico, aquilo ali é literal. Jesus espiritualmente, literalmente estava pegando a coroa de espinho, porque quando o Adão, que era o rei do mundo, entrega a coroa a Satanás, o mundo inteiro reconhece o seu governante, que era o mal, que era o espinheiro. E a cruz, que era uma coroa, o homem era a coroa da criação. A cruz, que era benéfica e bonita, passa a ser um espinheiro na cabeça de Satã. E agora, quando Cristo apanha com 40 açoites e assume a cruz e vai para o caminho da via dolorosa para ir para o Calvário, Satanás sabe que foi derrotado, e então os soldados romanos pegam a cruz, espiritualmente falando e literalmente falando, coloca a coroa. Satanás tira a coroa da sua cabeça e coloca na cabeça de Cristo a chamada coroa de espinheiro. Mas quando Jesus ressuscita no terceiro dia, aquela coroa passa a ser o maior diadema já existido. A coroa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Porque quando ele aparece para João na ilha de Patmos, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra.
Eu tenho a chave da morte, a chave do inferno. O reino do mundo passou a ser do seu Senhor novamente, o segundo Adão, através do sacrifício do Corban Hatat na cruz do Calvário. A segunda coisa é o Corban Pessah. Já vimos o que significa o Corban Hatat, o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo para o perdão de nosso pecado e nos religar a Deus. O texto e conceito do Corban Pessah, em hebraico, Corban Pessah, sacrifício da oferta do pisar por cima, ou da Páscoa. Pessah significa passar ou pisar por cima de algo. Relaciona-se ao evento de Êxodo capítulo 12, quando o anjo destruidor passou pelo meio do Egito, poupando as casas marcadas com o sangue do cordeiro. A instituição desse ritual foi Êxodo capítulo 12, descreve um cordeiro sem defeito, morto no 14º dia do mês de Nissan, cujo sangue foi colocado nos umbrais das casas. Isso era mandamento. O sacrifício devia ser repetido anualmente, Levítico 23, 4 e 5 e Deuteronômio 16, 1, 8, como memorial perpétuo. Memorial de quem? Era para lembrar de quem? Da morte do maior Deus do Egito. Um Deus que era cabeça de carneiro e pés, corpo de homem e pés de bode, por nome de Amun-Ra ou Kinun-Ra. Esta foi a última praga nesse contexto histórico e cultural. Êxodo 11, 12 é chamado a morte dos primogênitos. Cada praga foi ataque direto a uma divindade egípcia. Os deuses do Egito, que era representado pelo rio Nilo, por rãs, por sol, e por essa divindade, segundo os egípcios, tinha esse não os egípcios dominantes, que era o povo Ixos, esse eram os egípcios nativos de Israel. A última praga atinge o primogênito, que no Egito era considerado herdeiro do trono, e portanto, por ser herdeiro do trono, era divino. O próprio faraó era visto como filho de Ra, aonde mistura Amun ou Kinirun com Ra. Amun ou Kinirun era o deus dos egípcios, chamado de aborígenes, nativos do país. E Ra, o deus personificado em Faraó, que era o líder do povo Ixos, que não eram egípcios, mas dominaram o Egito. O sangue do cordeiro nos umbrais não é magia, mas sinal de Brit, sinal de aliança. Israel é protegido porque obedece ao mandamento de Elohim. Em Êxodo 12, 12 narra a vitória sobre os deuses. Diz assim: nesta noite executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, porque eu sou o Senhor. Ou seja, o Corban Pessah, a oferta de pisar por cima que Deus faz, não era só uma refeição, um ritual, mas um ato de guerra. Elohim mostra que não há Deus acima dele, nem mesmo o poder da vida e da morte. Eu quero deixar aqui a estrutura deste ritual, Êxodo 12, 1 a 14. Deviam ser feitos dessa maneira: escolher o cordeiro sem defeito, macho de 1 ano. Guardar até o 14º dia, expectativas e preparação. Imolar ao crepúsculo e passar o sangue nas portas, marca de identidade e de proteção. Assar e comer apressadamente pães ázimos e ervas amargas. Memorial perpétuo,
cada geração deveria repetir pelo resto da vida. Observação exegética: o sangue não é oferecido no altar, diferente do Corban Hatat. O sangue aqui ele não serviria para purificar pecado. O sangue aqui ele serviria para proteção contra o anjo destruidor ou o maligno. Quando o Senhor passasse pelo meio do Egito, porque é o Senhor que ordena a vida e a morte, ele diz: sou eu que mato, sou eu que faço viver, em Isaías, sou eu que crio as trevas, sou eu que formo a luz, não darei a minha glória a outro. Mas aonde Deus passasse e visse na verga da porta o sangue do cordeiro, o Senhor olhava e via que naquele lugar morava um povo guerreiro, obediente e íntimo com ele, que cumpriu exatamente o mandamento que ele mandou fazer. Agora você preste atenção à prova que Deus coloca os israelitas. Eles habitavam na terra de Gozém, ou Gósen, na frente do povo egípcio nativo. Quando os filhos de Jacó chegaram a José, José disse: olha, para Faraó vocês dizem que são pastor de ovelha, mas para os egípcios não. Aqui há uma diferença. Faraó era do povo Ixos, um povo que veio da Mesopotâmia e mais tarde dominou o Egito numa guerra. Faraó entendia o que era pastor de ovelha, porque na Mesopotâmia o povo Ixos também tinha pastores de ovelha. Mas os egípcios não, era uma abominação pastoreal, Deus deles. Aí ele diz: para os egípcios vocês dizem que vocês são pastores de gado. Mas chegou um dia que a verdade teve que ser contraposta com a mentira. E o povo egípcio agora fica olhando, vendo os israelitas pegaram a imagem do seu Deus, que significava Amon ou Kiniron, e sacrificaram ao 14º dia. Arrancar as tripas, barrigada, queimar no fogo, passar o sangue na porta e comer a carne. Em outras palavras, o egípcio estava dizendo: este povo veio morar aqui de escravo e estão comendo o nosso Deus. Olha só a aflição, a prova de coragem que Deus pede para o povo de Israel. Aqui há um significado teológico. O Corban Pessá marca da transição de escravo para povo livre. Aquele era o teste, aquele era a prova que o povo de Israel passava de escravo a livre diante de Deus. E qual era a prova? O sangue do Deus daqueles egípcios tinha que ser estampado na parede, na porta, para mostrar poderio de guerra e de triunfo e coragem do povo de israelita, sendo liberto da escravidão do Egito. Só se liberta com guerra. O povo de Israel trava uma guerra, o Deus de Israel trava uma guerra contra os egípcios, e o significado foi a matança do seu próprio Deus, porque nesta noite Deus triunfa sobre todos os deuses do Egito. Êxodo 12:12. Redenção nacional, cada casa participava, cada família era envolvida. Identidade de aliança, o sangue distingue Israel do Egito. A diferença entre o justo e o ímpio, que serve a Deus e que não serve. O último Deus derrotado, o poder da vida e morte, encarnado no primogênito, no próprio faraó do Egito. Matar o primogênito era atingir a linha divina. O Pessá mostra Elohim é o Senhor sobre a vida e o futuro da descendência. Quando José governava o Egito, como falamos, quem dominava o Egito era o povo Ixos, era chamado de faraó, que era a dinastia egípcia, mas era o povo Ixos. Agora, quando o povo era escravo, quem dominava o Egito não era mais os Ixos, e sim os nativos do Egito, os originais, que serviam ao deus Aknihum e Amun, misturando com Ra, que era o deus da vida e da morte. Uma aplicação teológica. Aqui não aplicamos diretamente para a cruz, mas para a vitória espiritual.
Cada vez que celebramos, recordamos que o Corban Pessah já declarou: nenhum Deus, nenhum sistema, nenhum faraó pode reter o povo de Deus no Egito como escravo. A cada culto de hoje, lembramos que o Senhor executou juízo sobre tudo aquilo que se levanta como divindade diante do seu povo. O Corban Hatat para a igreja, o Corban Pessah para a igreja hoje, o pisar por cima, simboliza a libertação de nós do mundo, das mãos de Satanás, que representa o faraó egípcio, e do mundo, que simboliza o Egito. Mas desta vez não foi causado guerra, não pisou por cima, simplesmente Jesus espargiu o seu sangue, purificando o homem de todo o pecado, resgatando e cumprindo as exigências da lei. Para a nossa entrega no altar, em cada culto nós nos colocamos como casa, marcada pelo sangue, reivindicando proteção, identidade e vitória. Assim como Israel marcou as portas, hoje nós colocamos diante do altar para dizer: somos o povo liberto, não pertencemos mais ao Egito, pertencemos a Elohim. Para o memorial contínuo, o Pessah não apenas é um evento, mas um memorial atual. Memorial é lembrança de quê? Que fomos libertos pelo sangue do Cordeiro. Nosso culto repete esse movimento. Não matamos Cordeiro, mas renovamos a aliança. Reafirmamos a aliança no dia em que Ele, na cruz do Calvário, nos resgatou, não com ouro nem com prata, mas com o seu próprio sangue. A entrega da nossa vida, louvor e oferta no altar é como dizer: o juízo sobre os deuses já foi executado. Eu vivo sobre o sangue que marca minha casa, sangue que marca minha vida, sangue que aponta para quem eu pertenço, ao Senhor que venceu todos os falsos deuses, incluindo Rassatã, que odeia Deus, odeia a humanidade, mas está derrotado pelo sangue do Cordeiro. Concluindo esta mensagem, o Corban Pessah é a declaração de que Elohim venceu os deuses do Egito e libertou o seu povo. Cada culto nosso é a oportunidade de reivindicar esta vitória. O Senhor ainda é maior que qualquer faraó moderno. Nenhum ídolo tem poder sobre a casa que está marcada com o sangue do Cordeiro. Nossa entrega no altar não cria a vitória, mas confirma a vitória já conquistada no Pessah e no Corban Hatat na nossa vida. Quando levantamos as mãos, entregamos nossas ofertas e cantamos nosso louvor, estamos dizendo: eu não pertenço ao Egito, minha casa está marcada com o sangue do Cordeiro, minha vida é um memorial vivo de vitória e existência diante do Senhor pela ressurreição dos mortos, para selar o contrato de casamento com o seu sangue oficializado, e sei que em breve ele virá para me buscar para as bodas do Cordeiro. Esta é a Parashat, essa é a explicação dos dois Corban, as duas ofertas. A oferta do Pessah, pisar por cima, também tem sentido na nossa vida. Através do sangue do Cordeiro, nós pisamos na cabeça de Satanás e das hostes do mal, quando fazemos o bem ao próximo e amamos a Deus sobre todas as coisas. E o Corban Hatat, nós reivindicamos o perdão de todos os nossos pecados e culpa, nos inocentando mediante ao sacrifício do sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Que o Espírito de Deus continue falando, ministrando e instruindo a sua mente a entender esta Parashat desta terça-feira, 8 horas da manhã. Você que chegou comigo até aqui, que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, deixe o seu like, acione o sininho da notificação para receber novos vídeos, deixe o comentário, deixe o seu like, nos ajuda a propagar o Evangelho de Deus para que chegue até os fins da terra, até os confins da terra. Somos testemunha dele. Vamos orar? Pega o teu copo com água, peça de roupa, chave do lar, documento, e vamos fazer esta oração. Senhor amado, querido, maravilhoso e santo, nesta manhã estamos aqui diante de Ti, com o nosso coração voltado para a Tua presença, para a Tua palavra, na qual acabamos de ministrar e ouvi-la. Porque primeiro fala comigo e com os demais.
aquele que assistir esta parashat, que possa, Senhor, refletir e entender esses dois corban, essas duas ofertas nas nossas vidas. Pai, coloca agora a unção com o sangue do Cordeiro, a unção, Pai, do Teu Espírito Santo nesse copo com água, que após ela fazer uso desse copo com água, esse elemento, ela recebe a cura, o milagre. A carteira de trabalho, as portas se abrem. Quem estiver desempregado, quem estiver precisando de um melhor trabalho, conceda. Quem estiver precisando de uma promoção no trabalho, receba. E esse CPF, esse RG, Pai, seja a porta aberta das causas impossíveis na justiça que estão perdidas. Mas o Senhor é o Deus dos perdidos. Tu és o Deus que o perdido faz encontrar diante de ti na tua presença. Esta chave do lar, ao girar a porta do veículo ou da casa, receba a proteção. Receba, Senhor, a segurança. Ó Deus querido, guarda a entrada e a saída desse irmão e desta irmã que me ouve nesta manhã. Coloca a unção, o antídoto da fé que está saindo nesta oração direto do trono de Deus para esse peça de roupa. A pessoa que vestir seja liberto, lavado, restaurado, em nome de Jesus Cristo. É a nossa oração. Yevarechecha Adonai, El Adonai panavelecha vichunecha, Yasa Adonai panavelecha viasen lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz.